Olá, pessoal, tudo bem? Então, como eu disse no nosso último encontro, esta é a segunda de uma série de 5 videoaulas em que nós vamos tratar sobre as rebeliões do período regencial, ou revoltas do período regencial, certo? Então, nesta videoaula, nós vamos tratar sobre o Grão-Pará e sobre a cabanagem, certo? No final da última videoaula, eu falei de revolta dos cabanos, tá? Pode dar margem a uma confusão, tá? Por quê? Porque também no período regencial houve uma revolta dos cabanos em Pernambuco, que nós não vamos tratar nessa aula, ok? E nem nenhuma das videoaulas que eu vou gravar para vocês. Eu não vou falar da revolta dos cabanos, tá? Mas ela aconteceu, tá? Que é diferente da cabanagem, que também foi uma revolta de cabanos, tá? Mas para diferenciar da revolta dos cabanos de Pernambuco, a gente fala cabanagem em relação ao Grão-Pará, ok? Então, vamos aos fatos. O Grão-Pará. O Grão-Pará, então, ela é uma província do Império, tá? E lá também houve uma guerra pela independência. Houve alguma resistência contra a independência após 1822, certo? Só que o Grão-Pará ele tem uma característica peculiar, que é o seguinte: o Grão-Pará ele tem um vínculo muito mais próximo com Portugal do que com o resto do Brasil, tá? E o Grão-Pará, eu vou mostrar um mapinha para vocês mais à frente. O Grão-Pará ele corresponde no Império aos atuais estados do Pará, Amazonas, Amapá e Roraima, ou seja, 4 grandes estados da atual Federação Brasileira, né? E todos sabemos que a região amazônica ela corresponde a quase 50% do território brasileiro. Então era uma região que correspondia a quase metade do território do Império e que tinha um vínculo muito mais próximo com Portugal do que com o resto do Brasil por questões de navegação, né, de favorecimento de correntes marítimas, né? Naquela época predominavam ainda navios, embarcações à vela, né, para atravessar o oceano. Então, por isso, eles tinham um vínculo muito mais próximo com Portugal. E quem estuda um pouco a geografia do Pará, percebe que lá existem várias cidades com nome de cidades portuguesas, né, que tem muito a ver com essa influência portuguesa ali no Pará. Então, lá no Pará, sobretudo na região de Belém, houve uma forte resistência da tropa portuguesa que se encontrava ali aquartelada, certo? E só que ocorreu o seguinte: a população mais humilde, que era chamada de cabanos, né, os cabanos, junto com elites e tal, pegaram em armas contra as tropas portuguesas. E o desfecho dessa guerra lá no Pará aconteceu quando a Marinha, recém-constituída Marinha Brasileira, constituída por oficiais mercenários ingleses, sobretudo, sob o comando de um almirante mercenário chamado Grenfell, eles cercaram o litoral do Pará, cercando, consequentemente, as tropas portuguesas ali em Belém. Então, as tropas portuguesas elas resolveram se retirar diante desse cerco. Só que daí, né, essas tropas brasileiras elas vinham com a intenção de estabelecer uma autoridade imperial ali na província do Pará. Então, eles vieram com a incumbência de instaurar um governo, né, de segundo os ditames do governo central do Rio de Janeiro, certo? E isso gerou assim, resistência na população. A população não aceitou obedecer às ordens de um governante nomeado pelo Rio de Janeiro. E aí o que aconteceu? Diante dessa resistência, o governo vai coibir, as tropas do governo mercenárias vão coibir essa resistência, vão ocorrer conflitos, mortes e prisões. Alguns desses aprisionados, um pouco mais de 140, 150, vão ser aprisionados em uma embarcação da Marinha, né? Um brigue, que era o chamado brigue palhaço, certo? Eles vão ficar presos no porão desse navio. E Belém do Pará, como todos devem imaginar, é um lugar muito quente. Então eles vão ficar ali confinados, eles vão sentir muito calor e muita sede dentro do brigue e vão pedir por água. E aí a pessoa, o carcereiro responsável por esses prisioneiros, ao invés de dar água para os prisioneiros, o que ele faz? Ele joga cal viva dentro desse porão do brigue do palhaço. Cal viva é
aquele pozinho branco que é usado para fazer o reboco das paredes, para pintar as paredes, né? Ou então que é usado para pintar a base das árvores nos quartéis, os paralelepípedos, né? Então isso é cal viva. Então foi jogado cal vivo ali dentro, certo? E foram deixados ali, né? Passados 1 ou 2 dias, o carcereiro foi ver a situação e quando ele se deu conta, a maioria ali tinha morrido. Tá? Então esse ficou conhecido como o massacre do Brig Palhaço, certo? Então para vocês verem o nível da situação, né? E claro, todos ali pessoas do povo, né? Não tinha ninguém ali da elite, né? Então, quer dizer, esse fato, ele vai ser assim um fato muito marcante entre a população do Pará. O tratamento que esses rebeldes receberam por parte das autoridades brasileiras, rebeldes esses que tinham até então tinham atuado na expulsão das tropas portuguesas do Brasil, ou seja, tinham lutado na Guerra da Independência e foram tratados dessa forma, né? Então, claro que isso deixou ressentimento entre a população, ok? Então, vamos aos fatos seguintes. Desse conflito participaram negros, índios, mulatos, caboclos, cafuzos e brancos pobres contra as tropas portuguesas. Detalhe, em Belém, a miscigenação já era, ainda é hoje em dia, né, mas naquela época já era muito grande. Sobretudo miscigenação de quem vinha de fora com índios, né? Negros com índios, que resulta no cafuzo, né? E brancos com índios, que resulta no caboclo, né? E claro, né? Miscigenação geral, né? Muita miscigenação. Então era um povo muito miscigenado e claro, tinha gente branca e tinha gente branca e pobre, mas claro que era a minoria, né? Gente branca e pobre ainda mais, né? Ainda menos, né? No caso, minoria. Ok? Essa mobilização popular, ela se manteve acesa durante todo o primeiro reinado, né? Sobretudo porque frequentemente eles não aceitavam quem era nomeado para ser presidente da província do Pará. Vamos lembrar que quem nomeava o presidente das províncias era a autoridade do Rio de Janeiro, né? Antes era o imperador, na ausência do imperador eram os regentes ou o regente, né? Então isso gerava insatisfação, eles não aceitavam, né? Frequentemente não aceitavam quem era nomeado para governar o Pará. Okay? Eles queriam autonomia, né? Dentro da ideia federalista, eles queriam autonomia para escolher seu próprio presidente, seu próprio governante. Ok? E esse sentimento de oposição a quem vinha de fora, ele continuava. Ok? Há outros fatores que eu já vou comentar com vocês dessa espécie de xenofobia, né? Há outros fatores que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Muitos desses indivíduos, né, que estavam mobilizados, né, eram pobres e viviam em modestas casas às margens dos longos rios amazônicos na região de Belém, certo? Eles viviam nas chamadas cabanas, daí vem o apelido deles, cabanos. Eles eram cabanos porque viviam em cabanas, certo? Os cabanos viviam da pesca e da extração e coleta de produtos amazônicos, como o guaraná e o açaí, além de outros, certo? Então a gente vai ver que essa característica socioeconômica do Grão-Pará, ela é importante para entender por que a população do Grão-Pará era xenofóbica. Vamos ver. Bom, o Grão-Pará, como eu disse antes, ele corresponde aos estados do Pará, Amazonas, Roraima e Amapá, que é mais de 40% do território brasileiro daquela época. Bom, e como eu disse antes, uma proporção importante das atividades econômicas da província do Grão-Pará envolvia um comércio das chamadas drogas do sertão. Tá? O que eram as drogas do sertão? Tá? Eram produtos que basicamente só se encontravam na região amazônica, certo? E o comércio das drogas do sertão, ele era praticamente monopolizado por comerciantes portugueses. E isso era um resquício, uma herança da época colonial. Quer dizer, veio a independência e nada mudou, continuou assim. Continuou essa exploração portuguesa do comércio das drogas do sertão. E funcionava da seguinte maneira: os cabanos, eles se embrenhavam nas matas, eles navegavam para o interior usando os rios amazônicos, extraíam as drogas do sertão e vendiam para os comerciantes portugueses. Os comerciantes portugueses, no momento que compravam, eles baixavam o preço o máximo que eles podiam.
tá? Mas esses produtos que eram comprados aqui no Brasil e vendidos na Europa, quando chegavam na Europa, eles alcançavam preços astronômicos, era muito caro. Tá? Então eles faziam um jogo duplo, abaixavam o preço na compra e elevavam, né, excessivamente o preço na venda, certo? Então, por isso, havia um ressentimento contra os portugueses. Além disso, eram os portugueses também que traziam mercadorias de fora para vender para a população, né? Roupas, né? Alimentos como trigo, né? Que era a base da população, da alimentação portuguesa e se tornou, né? Ainda é hoje um elemento importante da alimentação brasileira, o trigo, que não é um produto muito produzido no Brasil, né? Tecidos, ferramentas de trabalho, né? Então, esse tipo de coisa, esse tipo de mercadoria só chegava ao Grão-Pará pelas mãos de comerciantes portugueses ou dos seus filhos. Então, havia um ressentimento muito grande, uma xenofobia mesmo contra o português, que era visto como explorador, certo? E desse ressentimento contra os portugueses se tornou um ressentimento contra quem vinha de fora, né? Afinal, o próprio Dom Pedro I era português e o Dom Pedro II, né, que seria o filho do Dom Pedro I, que era o filho do Dom Pedro I, era filho de português. Então está dentro dessa ideia, né? As pessoas que nos exploram vêm de fora. Okay? Então isso é um elemento importante do sentimento de revolta do povo cabano da região do Grão-Pará. Okay? Então aí vocês estão vendo aí as malocas, né? As cabanas em que viviam os cabanos, né? Uma espécie de maloca, ok? E aí nesse mapa a gente nota, né, as regiões por onde se deslocavam os cabanos para extrair as chamadas drogas do sertão, tá? Então eles iam longe, né, bem longe de Belém, atrás dessas drogas do sertão. Então, quer dizer, demandavam muito trabalho, muito esforço para muitas vezes eles receberem muito pouco em troca, certo? Daí esse sentimento de exploração, ok? Essa região verde clara aí pintada no mapa. E aqui algumas das inúmeras drogas do sertão. Gente, isso aí não dá nem a metade. Era muita coisa que era extraída aí. Salsa-parrilha, tinha uma droga do sertão que era chamada ipecucanha, que era usada que até hoje é usada para fazer xarope, para quem tem tosse. Tá? Só para vocês terem uma ideia. Então eram várias drogas do sertão. Tá? Mas aí, ó, o cacau é de origem amazônica, né? Cacau, baunilha, canela, castanha do Pará, né, que até hoje é caríssimo, né? Cravo, guaraná, urucum, entre outros. Entre outras, muitas outras. Tá? A maioria não está aí, ok? Então era tudo isso que era extraído pelos cabanos, né, nas suas incursões pelo interior da Amazônia, né? Aquela mata fechada, né? O que tinha de abertura ali era rio, né? E eles se embrenhavam para ganhar a vida dessa forma. E pescando também, né? Pescando, o peixe é a base da alimentação amazônica até hoje, ok? Tá? Então, os cabanos eram predominantemente mestiços de brancos e negros com índios, como eu disse antes. Tá? Então, a cabanagem. Então, havia um sentimento de hostilidade no ar, de rebelião no ar, que foi acirrado com o período regencial. Por quê? Porque desapareceu a legitimidade de um imperador, de um monarca, governando e dando as ordens e usando o poder moderador. Desapareceu essa figura. O que tinha no lugar eram regentes, tá? Que não tinham a mesma legitimidade que um rei, certo? Que um monarca, que um imperador, no caso do Brasil, ok? Então, tá? Diante dessa circunstância, o que vai acontecer? A revolta ela tem início quando o Feijó ele indica um presidente para a província, certo? E esse presidente ele chega lá perseguindo os cabanos, certo? E a reação dos cabanos foi se rebelar e matar o presidente. Então, o cara nomeado pelo regente Feijó, ele foi simplesmente assassinado. E aí começa a revolução, a rebelião. Tá? Então, a população adere a esse movimento, né? Que é um movimento, é importante dizer, ele foi iniciado pelas elites, tá? Esse movimento de rebeldia, e os cabanos vão aderir a essa rebeldia, certo? Então, chegam inclusive a declarar o Grão-Pará uma província separada, uma república separada do Brasil, certo? E aí isso gera receio, tá? Na elite
com medo, né, de que a situação saísse ao controle, tá? Então, o que vai acontecer? Essa rebelião, vocês estão vendo, ela durou 5 anos. Ao longo desses 5 anos, as elites elas vão se tornando indiferentes e depois vão se tornando contrárias à rebelião dos Cabanos, ok? Então, no começo, você tem uma série de pessoas de elite que lideram esse movimento. E com o decorrer desse processo, elas vão saindo do movimento e se colocando contra o movimento na medida em que ela vai se tornando mais radical, certo? Por exemplo, a ideia de fundar uma república, né? Debates sobre a abolição da escravidão começam a acontecer, então na medida em que isso acontece, a elite acaba se retirando, né? Grandes proprietários de terra, grandes comerciantes e por aí vai, tá? Então, por meio de subornos, traições e violências, tá? E violenta repressão, os cabanos acabaram sendo massacrados, né? E aí, tá? O saldo final, depois de 5 anos de rebelião, foi um total de aproximadamente 30 mil mortes, tá? Gente pra caramba. Isso dava de 30% a 40% da população da província, tá? É como se hoje em dia o Brasil, com 200 milhões de habitantes, se 30% de brasileiros morrerem hoje, seria o equivalente a 60 milhões, até mais, de habitantes, né? Se for 40% é mais ainda, ok? Então, assim, morreu muita gente no Grão-Pará. Por quê? Porque essa rebelião, ela chegou num nível de radicalismo que foi alarmante do ponto de vista das elites, tanto das elites do Grão-Pará quanto das elites do Rio de Janeiro. Então, foi usada força, violência para reprimir essas rebeliões, essa rebelião, perdão, a cabanagem, ok? Tá? Então, no início do conflito, tá? O Grão-Pará, o presidente nomeado para governar o Grão-Pará foi assassinado, tá? Acusado de perseguir e até matar opositores, né? Então ele foi assassinado, simplesmente pegaram ele um dia desprevenido e passaram fogo nele, tá? E posteriormente, até um líder da cabanagem, tá, também, né, foi assassinado pelos cabanos uma vez que ele tentou, ele era da elite, né, paraense, ele tentou estabelecer uma negociação com o Império para, né, voltar ao Império, para, né, tentar uma solução para a crise, né? E aí os cabanos vão lá, né, o povão vão lá e assassinam o Félix Malcher, né, que é esse jovem aí, tá? Morreu ali em 1835 mesmo, certo? E outras lideranças acabam também, aos poucos, saindo desse movimento na medida em que eles começam a notar o radicalismo dos cabanos. Afinal, tinham assassinado, né, um dos seus líderes, né? Então, um exemplo disso foi um irmão do Félix Malcher, o José da Gama Malcher, né, que acabou saindo e, por isso, ó, ele, né, teve sua vida prolongada por mais tempo do que o irmão, né? Ele viveu um pouco mais de tempo depois do fim da rebelião, que foi 1840, tá? O próprio Eduardo Angelim também, né, vazou, né, da rebelião, mas ele foi um grande também líder da rebelião, né? Ambos eram pessoas da elite, né, comerciantes e fazendeiros, certo? E juntamente com o Francisco Pedro Vinagre, igualmente, né, um grande fazendeiro, produtor de arroz, né, que esteve à frente do movimento e acabou abandonando o movimento com a radicalização do movimento, com o aumento da intensidade da violência, né? Então eles vão saindo e vão se colocando contra o movimento. Então, né, para vocês verem a diferença de tratamento entre as pessoas da elite, que, né, tá certo, eles abandonaram o movimento antes do fim, né? Mas eles foram rebeldes, né? E foram mantidos, foram presos durante algum tempo, mas foram soltos. Agora, o povão mesmo, os cabanos, né, que viviam nas cabanas e que viviam da extração das drogas do sertão do interior, esses, né, foram massacrados, tá? Morreram, né, foram assassinados sem dó e nem piedade, ok? Então, os cabanos derrotados por 3 vezes em Belém, né, é aquela história, a cidade ela era tomada pelos rebeldes, ela era reconquistada pelas tropas do governo. Depois os rebeldes voltam a tomar e voltam a ser expulsos. Aí isso aconteceu 3 vezes, até que eles resistiram no interior do Pará até 1840, quando foram definitivamente esmagados pelas tropas do governo. Okay? E é aquilo que eu falei, né? Estima-se que de 30% a 40% da população paraense tenha morrido
em decorrência desse conflito. Tá? Fosse de forma violenta ou até mesmo em doenças e fome, né, decorrente desse conflito, ok? Então, vamos encerrar, né, a cabanagem por aqui, tá? E na próxima aula, né, na próxima videoaula, eu vou falar sobre a província da Bahia, vou falar sobre a revolta dos malês e sobre a Sabinada. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês, tá? E até a próxima. Um grande abraço a todos.